que mais que tem, Elaine? O Diego, tenso, né? O Diego Oliveira tá dizendo o seguinte aqui, ó. Queria dizer que admiro os três que estão na mesa e me sinto privilegiado em ser paciente do Paulo e da Roberta. Ah, o Diego. Um beijo. Dos dois. Uhum. Aí ele tá pedindo, se possível, comente sobre a desconstrução de maus hábitos. Esse é teu. Vai lá, amor. Olha, o Di, eu vou te falar, aonde eu vou ele me manda um beijo. Ele é muito querido, é nosso paciente há algum tempo. Esse assunto é um assunto bem extenso, que a gente podia falar sobre horas aqui, falar horas a respeito de desconstrução de hábitos. Mas eu vou começar falando sobre a construção de um. Como que você constrói um hábito? Né? E vou falar no âmbito da alimentação, que é a minha praia. A gente imagina que a gente constrói, por exemplo, a vontade de comer um determinado alimento porque você comeu e ele simplesmente era gostoso. Exatamente. Como ele foi gostoso? Como? Defina gostoso. Ter uma sensação, cara, não sei definir. É bom. Você quer fazer isso de novo. Mas em que momento como você identifica que aquilo é gostoso? Por um chocolate, por exemplo, quando eu coloco na boca. Por que ele é gostoso? E é essa a questão. Então. Ele é gostoso porque ele é doce. Porque foi o primeiro alimento que você conheceu na barriga da tua mãe. Na verdade, você começa a engolir o líquido amniótico com 16 semanas. Aí você tem acesso ao leite da mãe, que também tem o paladar doce, também é doce. E aí você tem a introdução alimentar inteira construída neste paladar. Certo? De uma memória? Na verdade, você tem a construção do que é seguro. Confortável. Como que a gente não tinha muitas formas de olhar um rótulo, né, no começo de tudo. Como a gente descobria que aquele alimento era seguro e que você ia repetir aquilo e construir o hábito de acessar aquele alimento para se manter vivo. Cor, cheiro. Punha a língua. Né? Se não fosse amargo, se não fosse azedo. Se fosse doce, era muito mais provável de não ser um veneno, de você poder comer. Né? Tanto que carboidrato é a nossa fonte primária de energia. Desconstruir um hábito hoje é muito mais difícil, porque antigamente a gente tinha hábitos construídos por coisas naturais como somos, né? Por coisas que foram preparadas e construídas para que a gente pudesse acessar enquanto ser humano. Hoje a gente está em um ambiente em que os nossos hábitos são construídos por coisas que nós, seres humanos muito inteligentes, achamos um jeito de deixar muito mais gostoso, muito mais interessante, muito mais intenso, muito mais saboroso, muito maior, cumprir um leve 2. Então, hoje os nossos hábitos estão sendo construídos através de também uma realidade que nós criamos, com o intuito de que você acesse aquilo inúmeras vezes. Só que qual é o problema quando você acessa essa intensidade? Você acaba acreditando que você, por exemplo, precisa de um doce após o almoço, ou que você gosta muito mais de chocolate do que de alface. E isso é fato, gosto mesmo, mais chocolate do que de alface. Esse é um hábito, eu como mais macarrão do que como chuchu. Entendi. E você acredita que isso é um hábito. Quando, na verdade, isso é um impulso criado por um reforço extremamente positivo de outra sensação. Tá muito complexo até aqui, Lene? Não, tá dando. A verdade é que quando a gente quer desconstruir um hábito... Não é só... Einstein dizia que é mais fácil você quebrar um átomo do que desconstruir um hábito. É mesmo. Porque é algo que você faz repetidas vezes, com reforços positivos, com um sistema hedônico e neurotransmissores dizendo repita, 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 repita. Você fez, você experienciou algo positivo, faça novamente, aquilo passa a ser um hábito. Ou eu faço mecanicamente a ponto daquilo criar uma trilha no meu cérebro e uma sinapse que eu faço automática. Eu pego isso aqui e está feita essa trilha, não preciso pensar. Né? Eu vou escovar o meu dente porque toda vez que eu como, eu escovo meu dente. E eu estou fazendo aquilo ali depois do almoço. Porque toda vez que eu almoço... Exato. Não necessariamente por uma vontade. Só que para a gente desconstruir um hábito, muitas vezes a gente precisa primeiro criar uma trilha diferente, uma saída diferente para aquela mesma necessidade. E é isso que é tão difícil. Porque a pessoa precisa querer construir essa trilha diferente. Primeira coisa. E aí ela precisa manter o caminho dessa trilha por inúmeros e inúmeros dias. Da mesma forma que, naturalmente, com um impulso e um reforço muito forte, ela construiu o outro. Então, o Paulo, vamos falar de um hábito que não é alimentar. Ele acordava às 4 horas da manhã. Ele treinava todos os dias. Ele foi lá e atendeu até às 11 horas da noite. Ele fez isso por 10 anos. Ele podia estar cansado, ele podia estar... Aquilo era um hábito.
Eu tenho que fazer isso. Eu acordo às 4 horas. Naturalmente aquilo acontecia. Eu treino nesse horário e eu saio daqui quando o último paciente foi atendido. Qual a sinapse que ele precisou criar? E muitas vezes a gente pretende e a gente tenta trazer para o paciente sempre um hábito sendo construído, um novo hábito, um bom hábito sendo construído, para que ele não sofra pela construção de um anterior, né, que não é tão benéfico. Então, no caso do Paulo, a sinapse que ele criou foi uma sinapse emocional muito forte de, se eu continuar fazendo isso, as consequências daquilo podem ser dramáticas. Mas como ele criou isso? Na cabeça dele, ele estava tendo a consequência. Então o medo ajuda... Ele estava tendo a consequência. Eu não estou dormindo, olha o que está acontecendo. Aquele reforço, aquele momento aconteceu, não é que ele imaginou. É diferente você falar assim para uma pessoa, se você continuar comendo essa quantidade de açúcar, pode ser que você fique doente. É muito difícil, não está criado isso aqui. Pode ser, é uma hipótese. Agora, quando você faz algo e você vivencia um reforço, ou positivo ou negativo, tomada, pus o dedo, levei um choque. Tomada, pus um dedo, levei um choque. Não põe mais dedo na tomada. Né? Então, por isso é tão difícil construir e desconstruir hábitos. A gente depende de muitas coisas. As pessoas acreditam que a gente depende só de conhecimento. E não. Conhecimento não é meio caminho andado. E quando é químico, nesse caso que você está falando, por exemplo? Exato. E aí? Quando hábitos são formados, né? Por conta de recompensas e sensações de recompensa que nós temos, aí é muito mais forte essa conexão, porque é como se essa pessoa sentisse uma dependência de fazer aquilo, né? E com a alimentação é um pouco mais difícil, porque pensa que você é dependente de ar. Eu vou te mandar tampar o nariz? E se eu te mandar, por quanto tempo você tampa? Nós somos dependentes de comida. Eu vou te mandar restringir a comida? Por quanto tempo você é capaz com toda essa exposição? Então, hoje, a gente, quando fala de construir hábitos, e especialmente, né, se o Jim me perguntou sobre hábitos, eu acredito que sejam hábitos alimentares, porque ele é nosso paciente há bastante tempo, a gente não só tem que entregar o conhecimento, como tem que entregar algo que também tenha um reforço positivo, que possa ser praticado várias e várias vezes até se tornar mecânico. Outro alimento. Exato. Eu gosto muito de falar de comportamentos guias. Às vezes você fala, eu vou trocar, olha, eu como isso. Não, mas isso você não vai poder mais comer. Exemplo do chocolate depois da refeição, por exemplo. Perfeito. O que poderia ser? Vamos lá, você come chocolate todo dia após a refeição. Ou se eu não como, tenho a vontade de. Eu só não comi porque não tinha, por exemplo. Tá, você tem veio aquela vontade absurda. A vontade não é hábito. Então, mas se a tiver, vontade, eu como. Então, se tiver, você vai comer. Mas qual é o hábito? Eu sempre tenho que ter um chocolate ali para comer depois do meu almoço. Isso. Né? Então, vou comer toda vez que eu almoçar, eu vou comer esse chocolate. E eu não quero mais ter esse hábito. Isso. A primeira coisa que você precisa fazer é, o que mais poderia me trazer o prazer desse chocolate? O que eu posso fazer depois do almoço que não seja comer um chocolate que substitua o prazer que eu fui buscar? Percepção. O quanto de prazer você tem comendo chocolate ou você nem sente o sabor do chocolate? Você põe na boca e engole. O quanto você se sente bem após essa ingestão? Entendi. Então, não é um caminho simples. Eu queria ter uma fórmula mágica de 5 etapas e 12 frases para dizer aqui e falar, agora vocês já sabem como desconstruir esse grande hábito. Mas eu dei essa volta inteira para mostrar que não é tão simples assim. Talvez para você algo funcione de uma forma que para outra pessoa não vai funcionar. A gente precisa encontrar. Primeira coisa, precisa ser forte o suficiente o fato de você acreditar. Você precisa acreditar de uma forma forte o suficiente que esse tabletinho de chocolate depois de almoço pode causar um mal muito grande. Porque senão dificilmente eu vou te convencer. Você percebe? Você precisa dormir, você precisa dormir, você precisa dormir. Ele é médico. Ele sabe que ele precisa dormir. Fundo ele sabe. Não, lá no raso ele sabe. Na superfície, muito na superfície, ele fala isso, ele repete isso todo santo dia para um paciente. Você precisa dormir. 10 ou 12 vezes. Você precisa ter qualidade de sono, tempo de sono, percebe? Ele falou para mim. Exato, Vilela, percebe? Então, olha só o quanto é forte um hábito. Mais 4 horas da manhã eu acordo para treinar e eu saio todo dia às 11 do consultório. O que seria forte o suficiente para fazer com que ele mudasse? Para uma pessoa, o que é forte o suficiente é diferente do que para outra. Né? Para ele foi forte o suficiente ele ter a sensação, embora ele não estivesse vivendo a realidade, de que aquilo ia tirar a vida dele. Mas ele teve, é como se ele tivesse recebido apenas um sinal, né? Que não teve consequências. Normalmente, o que a gente tem frente ao paciente para argumentar é, olha, isso pode te adoecer. É muito difícil trabalhar com possibilidades para uma pessoa que está fazendo algo gostoso. Então, a primeira coisa é, a primeira coisa que eu sempre falo para o meu paciente, quando ele fala, eu preciso mudar esse hábito, eu falo, por quê?
Porque se você não conseguir me trazer nenhum motivo, eu não vou conseguir te convencer dos meus. A gente tem que buscar os seus. Qual o motivo que você não quer mais comer chocolate depois do almoço? Que mal ele te faz? Pré-diabetes. Você está em pré-diabetes? É. Tá. Não sei se mudou, né? Naqueles outros exames, mas eu... Estando, não, em sem dúvida. estando em pré-diabetes, você tem... Isso é o que Meu você... pai é diabético. Isso é um exame. É. Na sua vida, o que muda ser pré-diabético? Por enquanto, nada. Então, é um motivo forte para você parar de comer o chocolate? Eu acho que o motivo maior é ver meu pai diabético. E as restrições que ele tem, assim. Então, você vai pôr a restrição que ele tem hoje na sua vida. Eu tô te provocando, Não, você eu sei, entende? sei. Tô te provocando para te É. mostrar o quanto é não, difícil é desconstruir difícil um mesmo. hábito. A verdade é que algumas pessoas, elas são mais práticas e pragmáticas e até mais desprendidas de falar, não, se isso aqui me faz mal, eu não vou mais fazer, largar e acabou. pronto. Né? Outras pessoas, elas precisam, elas têm tantos reforços com aquele alimento, ou muitas vezes elas simplesmente têm a crença de que elas precisam daquele alimento. Você comeu chocolate hoje depois do almoço? E agora, hein? Ele não era tão Ah, não. importante para você? Mas Mas você percebe? aquilo que eu não podia te contar, Ele pode me que a gente contar. foi, Tinha um chocolate. tinha... Não, mas hoje depois do almoço Não. você comeu chocolate? Ontem depois do almoço você comeu chocolate? Acho que sim. Anteontem depois do almoço você comeu Acho que chocolate? Então, você tem todas as... Você falou, não, mas eu não quero ver meu pai diabético. Eu não quero ver o que ele está tendo de restrição. Mas talvez esse não seja... Eu o consegui- medo eu é um consegui, cabo de... O que minha mulher me convenceu foi. Não, foi todo mundo... Nossa, que medo! eu tava tentando estralar Eu falei, o medo e ele... Eu falei, eu opa... falei, O medo é esse cabo de guerra. A gente acha... Eu tô por tentando muito aquele negócio tempo- do cara que tá parando de fumar e vai reduzindo. Minha mulher já me convenceu, foi pro 40% e 60%. Isso já me ajuda, porque um chocolate muito doce eu já acho, não consigo comer. Não, já você, ajudou. você já está fazendo. Para você, de repente, tirar um hábito assim, só com uma informação ou a base do medo não é suficiente. Olha, hein, vai acontecer alguma coisa. Se isso funcionasse, ninguém ficava doente. Olha, hein, vai acontecer alguma coisa. Opa, então se vai acontecer alguma coisa... A informação, a gente achava que era forte o suficiente para mudar o hábito de uma pessoa. Mas desconstruir... Se o hábito é teu, começa por aí. Só você vai encontrar os caminhos para desconstruí-lo. O que um profissional da saúde faz é tentar te mostrar algumas saídas. A Mari fez, por exemplo, não dá pra gente diminuir a quantidade de açúcar desse chocolate. O problema não é o doce depois do almoço, mas sim a quantidade de açúcar, o pico glicêmico que ele pode te trazer. Dá pra gente construir esse doce que você precisa depois do almoço, também coordenando o restante do seu prato, para você ter a sensação doce, mas você ter aí Uma a passagem fruta da também. glicose. Eu não tiraria o chocolate. Ah, não? Não, mas eu gosto da estratégia da Mari, por exemplo. Você acha que você é dependente do doce? Chega uma hora que você está comendo um chocolate amargo. É, E você acha que você continua dependente do doce, É. percebe? mas ele é ainda... É amargo. O paladar dele é amargo. E o que você falou para mim que você tinha de hábito é comer um doce depois do almoço. É. Comer um chocolate Exato. depois do almoço. É mais chocolate, assim, não é Então, nem doce, é cacau é chocolate. É. E a gente vai Exato. para o melhor cacau que você pode comer. E a minha mulher às vezes faz uns pode- bolos, sei lá. E pode chegar um É. momento que você fale, tá, agora eu preciso realmente parar de fazer isso. Mas o que eu posso Eu fazer? tenho trocado aqui pelo café, né? Vocês perceberam, né? Então, tem uma Mas não série sei se de... é uma boa também, né? Se a sua questão é com a glicemia e se é reduzir, de repente, esse pico glicêmico que acontece depois da alimentação, esse café é com o quê? Com adoçante. A cara dele, ele fala com culpa. Você pode, mas porque todo não. mundo que vem aqui toma Não. café sem adoçante, né? Não, mas você não... A gente oferece, quer café? Quero. Quer adoçante? Não, eu tomo puro. Eu falo, meu Deus, eu não consigo tomar puro. Mas você percebe que Muito você não tem o forte. hábito de comer açúcar, então, depois do almoço? Não, não, Porque não. o adoçante vai bem? É. Então, será que é um hábito que você precisa, que você gosta tanto, que você quer tanto? Então, assim, claro, a gente podia ficar aqui horas falando sobre Entendi, isso. entendi. Mas existem estratégias que funcionam muito bem para algumas pessoas, outras que não funcionam. Chocolate, O que por a gente exemplo. sabe na saúde, chocolate, por exemplo, é te ensinar a comer numa menor. Não, eu ia perguntar se você tem uma experiência de algum paciente com Tenho. chocolate, ele conseguiu tirar. Tenho, muitos, por quê? muitos. Mas dá uns Na verdade, exemplos. O que eles fizeram? Trocando, na verdade, a crença que ele tinha. Por exemplo, eu tinha uma paciente que falava pra mim, não tem como, tá? Você me tira tudo, você só não me tira um chocolate ao leite depois do almoço, É eu quero uma meio barra e eu isso, gosto. é. Ela tinha a marca certa do Não, chocolate às que ela vezes, gostava. quando eu escrevo, principalmente, eu não sei se é por causa da coisa cerebral, de você estar muito naquilo, no seu livro, assim, de madrugada, eu saía pra ir até um supermercado aberto pra pegar um chocolate, porque putz, eu precisava de alguma coisa. Ou pelo menos achava que precisava, nesse nível. Será que você Então- não tava com fome também? Não era fome.
Era, sei lá, era o lance do doce, não sei. Não era fome, não. Porque quando você passa muito tempo sem comer e você tá trabalhando, Vilela. Não, porque você tinha começa outras a coisas saber e que eu às poderia vezes não é- beliscar, assim. não é- Poderia ter umas outras coisas. Não era é só lance do o doce, mas é a sensação que aquele doce te traz, que você foi exatamente, buscar. é isso, é isso. Né? É a sensação que aquele doce te Alguma traz. coisa acontece no cérebro, não sei, que É a sensação, é a dá recompensa. um boost, né? É a recompensa. É aquela sensação de recompensa que o doce te traz. Agora, por exemplo, eu tinha uma paciente que ela falava, não, eu não consigo, isso você não vai conseguir. Eu falei, tudo bem, então a gente só vai comer de uma forma diferente. Você come 100 gramas de chocolate, a gente vai chegar a 20. Tá. E a gente- Ela comia bastante? Ela comia uma barra de chocolate Por depois dia. do almoço. Tá. E aí a gente foi tentando com atividades, mas é uma atividade que a gente chama de mindful eating, que é a percepção dela comer o chocolate, porque percebe quando eu perguntei, você comeu chocolate? Você falou, É. nem lembro. É um negócio que vai tão natural. Será que você estava lá? Será que você sentiu esse Não. prazer? Será que você sentiu esse gosto? Será que você passou bastante tempo com o chocolate? Ele ficou na tua boca ou no seu estômago direto? Porque sua vontade é do prazer. O prazer está nessa sensação da degustação, da palatabilidade, do sabor, do receptor doce, levando o sinal doce para o seu cérebro. Se isso tudo não está acontecendo, talvez você acredite que você precisa de uma quantidade de chocolate que você não precisa. E com ela a gente fez uma atividade que ela tinha que sentar e fazer uma atividade de mindful eating, que é uma atividade que tem todo um passo a passo de como comer o chocolate, presente com o chocolate. E eu falei, mas você tem que fazer todo dia, tá? Depois do almoço e depois do jantar. No 15º dia ela falou, não aguento mais, não consigo sentir o cheiro do chocolate. Que? Porque aquilo não era mais, eu tô indo lá comer meu chocolate, eu vou me permitir comer meu Sim. chocolate. Eu tenho que fazer uma atividade com chocolate, eu tenho que passar o chocolate tanto tempo na boca. Eu não quero isso aqui. Não dá mais a resposta que eu queria. Isso. Então, para cada um, existe uma forma diferente da gente reconstruir. Os seres humanos são muito diferentes. Eu falo que a gente nunca viveu uma época tão grande dos gurus, né? E eu falo que esse guru ele tem que vir muito de longe, como um apóstolo que vem de outra cidade, né? Para que ele tenha credibilidade. Porque se você conviver com ele, você fala, poxa, mas o cara não está fazendo nada que ele fala que é para eu fazer, né? E a fórmula que ele vendeu para mim, né? Ele está vendendo para o outro, e as nossas experiências foram outras. Como você construiu esse hábito é a primeira pergunta. Então é uma pergunta, o Dili me fez uma pergunta assim, deixa eu acabar com a raça da Roberta nesse podcast, fazer uma pergunta que ela vai demorar 1h30 para responder, e todo mundo vai falar, cala a boca, Roberta, já deu. A verdade é que, antes de eu saber como desconstruir um hábito, eu preciso entender como você construiu ele. Ele usou até mau hábito, né? Não sei se essa palavra é certa. Então, mas para eu entender como você construiu o seu mau hábito, por exemplo... Não, é um julgamento. É um julgamento do né? mal, do bom, Hábito, né? hábito. Mas Hábito é um hábito, hábito. exato. Como você quer se livrar de um hábito, então me conta como você construiu ele. Eu preciso entender o caminho que você fez para chegar lá, para a gente desconstruir esse caminho. A gente tem que refazer outro caminho, mas eu preciso entender o que te prende, para de repente te dar um hábito que seja de repente mais favorável ou mais benéfico para sua saúde, mas que tenha as mesmas associações, que você consiga fazer as mesmas associações. Muitas vezes é isso, não tem uma fórmula mágica ou uma resposta, um livro de 3 etapas, né? Um post de 3, rode 3 vezes aqui que você vai descobrir como nunca mais É meio ter misturado com vontade. psicologia também, então. É uma terapia, É, né? né? Uma terapia. O que a terapia faz? Bom, essa aqui é a situação. Você vivencia esse sentimento dessa forma. Como a gente pode construir uma trilha diferente no seu cérebro para você vivenciar diferente? Como eu posso te entregar ferramentas para você enxergar isso diferente? Entendi. Da mesma forma, né? O comportamento alimentar, embora tenha um alimento envolvido no meio, nada mais é do que um comportamento. A gente fala de Skinner, Pavlov, behaviorismo e Total. vai por... Eu sou Pavlov total, que negócio da... Toca o sino, velho. Toca o sininho. Tipo, acabou, eu falo pra minha mulher, fala já. E ela já sabe, ela coloca o chocolate e a água do lado. Porque eu não consigo comer chocolate se não Você tiver me vê água. água.